Esquece essa história aí de rotina matinal, banheira de gelo, meditação mindfulness, fazer um diário agradecendo as coisas boas, essas coisas todas que gente excêntrica faz depois que fica rico. Meditação até funciona, tá? Mas o ponto aqui é, eu passei os últimos meses estudando as melhores entrevistas e palestras de caras como Jeff Bezos, o Steve Jobs, o Elon Musk, e o que eu descobri é que eles não ficam falando sobre esses rituais aí. Eles falam sobre coisas muito mais práticas, coisas que são formas de a gente pensar que a gente pode aplicar de cara nos nossos negócios. Meu nome é Guilherme Henke, eu sou empreendedor, investidor anjo, autor do livro Como Investir em Startups, e nesse vídeo aqui eu separei 6 6 bombas de sabedoria que esses caras compartilharam e que moldaram a minha forma de pensar negócios. Vamos lá? Lição número 1. Experimentar mais é a melhor decisão de negócios que alguém pode tomar. Essa aqui é do Jeff Bezos. Para criar alguma coisa nova, tu tem que experimentar. Se tu já sabe de antemão o que vai funcionar, então não é um experimento. Por isso, não existe inovação se tu não aceitar a possibilidade de falhar. E olha como isso é importante na prática. Pensa o seguinte, determinada iniciativa que tu vai tomar, um empreendimento que tu vai fazer, se eu te dissesse que tu tem só 10% de chance de dar certo, mas quando tu dá certo, tu ganha um retorno de 100 vezes, tu teria que sempre fazer essa aposta. Sempre topar jogar esse jogo, certo? Mesmo sabendo que tu vai errar 9 em cada 10 tentativas, essa relação risco-retorno ela é muito vantajosa. E a verdade é que um jogo com esse perfil de risco-retorno, ele acontece o tempo todo no mundo dos negócios, principalmente no mercado de tecnologia. O resultado ele pode ser muito assimétrico e um acerto só pode acabar pagando por todos os erros. A gente nunca sabe de antemão qual vai ser o experimento que vai dar certo e dar essas 100 vezes aí de retorno, e é esse justamente o motivo pelo qual a gente precisa fazer muitos experimentos. O Bezos ele usa uma metáfora do beisebol, né? Ele diz assim, se tu tenta dar uma porrada muito agressiva na bola, tu pode acabar fazendo home run, né, que é quando tu acerta em cheio na bola e manda ela para fora do campo, mas tu também corre mais risco de fazer um strike, que é quando o cara erra a bola, né? Enfim, o fato aqui é que se tu tentar dar super porrada, tu vai errar mais. Mas, quando tu acertar, a recompensa ela vai ser muito grande, porque vai ser, né, o tal do home run. Mas ainda tem uma diferença grande aqui. No beisebol, se tu acerta um home run, tu ganha no máximo 4 pontos. Só que no mundo dos negócios, às vezes tu bate na bola tão forte, mas tão forte, que tu ganha 1000 pontos. E daí essa simetria do risco-retorno fica muito mais poderosa do que no beisebol. E é por isso que experimentar é a melhor decisão de negócio que alguém pode tomar. E olha, o Jeff Bezos, ele sabe do que ele está falando. Amazon Local, Amazon Destinations, Amazon Wallet, aplicativo de música tipo Spotify, Amazon Payments, Endless by Amazon, Amazon Restaurants, até o celular, o Amazon Fire, todos esses aí são produtos que a Amazon lançou e que deram totalmente errado, eles jogaram muito dinheiro fora com esses experimentos aí. Mas eles não estão nem aí, porque eles sabem da importância que é experimentar. Olha, acho que tem pelo menos mais uns 20 fracassos aí na história da Amazon. Mas como o Jeff Bezos mesmo falou, o nosso sucesso na Amazon é uma função da quantidade de experimentos que nós fazemos por ano, por mês, por semana, por dia. Não tem muito limite para o retorno que uma tacada certa pode dar. Então, às vezes, basta acertar uma. Eu vejo que tem muita gente que não empreende por medo de dar errado. Aí a gente vai falar sobre estratégias para lidar com esse medo aqui no canal em breve. Então, se tu te interessa por esse assunto, eu sugiro que tu te inscreva e ligue as notificações aí para não perder esse vídeo aí que vai ser bem legal. Bom, lição número 2. Liderança é promover uma visão comum. Essa aqui é uma do Steve Jobs. E o Steve Jobs ele explica o que ele entende por liderança de um jeito muito simples. As melhores pessoas, segundo ele, não precisam ser gerenciadas. Elas se autogerem. Uma vez que elas sabem o que fazer, elas se tocam, né? E o que a gente precisa então é definir uma visão comum. E é isso que é liderança. Liderança é ter uma visão, é conseguir articular essa visão de um jeito que as pessoas consigam entender e chegar a um consenso com o time sobre essa visão comum aí. O Jobs ele continua dizendo que ele sempre buscava pessoas muito boas no que faziam e que essas pessoas não necessariamente eram gente sênior com muita experiência, mas eram pessoas que tinham na ponta da língua o entendimento do estágio de uma tecnologia
do que poderia ser feito com aquela tecnologia e que também tinham a mesma obsessão dele de tornar aquilo acessível para muita gente. Ou seja, gente que convergia com ele em termos de visão. E recrutar essas pessoas com uma visão comum e seguir promovendo essa visão dentro de um time é uma das principais funções do líder. E quando a gente consegue juntar um núcleo duro de umas 10 pessoas que tenham essa mesma visão, a coisa passa a rodar meio que no automático. Porque depois disso, esse próprio núcleo duro, ele passa a ser muito cuidadoso com quem são as pessoas que ele aceita que se juntem a esse grupo. Muita gente ainda acha que liderança é gerenciar, é controlar, é cobrar, mas não é. Liderança é alinhar, é inspirar, é apoiar as pessoas para que façam o seu melhor trabalho em direção dessa visão comum. Lição número 3. O papel do líder é remover gargalos. Essa aqui é do Elon Musk. E a gente tem muito a falar sobre a forma do Elon Musk gerir as empresas dele, então esse aqui vai ser um tema para o vídeo inteiro em breve, então fica ligado aí para não perder esse aqui, ativa as notificações para ficar sabendo quando eu postar. Mas por enquanto eu vou falar de uma questão específica que complementa o que o Jobs disse na nossa lição número 2. O Elon Musk, ele entende que um dos principais trabalhos dele, dentro das empresas que ele tem, é remover gargalos. No modelo tradicional de empresa, a gente se organiza com uma hierarquia, né? Então o CEO está lá em cima e ele fala com os outros C-levels, diretores, que falam com os gerentes e assim por diante. O Elon, ele vai para o escritório e conversa direto com os engenheiros. Os times dele são todos pequenos e fortes em termos técnicos, né? E então, esses engenheiros aí, eles são a fonte mais confiável das informações. Ele não quer pegar as informações já filtradas e eventualmente até distorcidas com os gerentes e diretores. Ele vai direto lá na fonte. Ele é muito conectado com todo o time. E aí, o que ele faz é que ele passa a remover os gargalos. Um exemplo que um engenheiro de software que já trabalhou com ele deu é o seguinte: o Elon vai lá e pergunta, o que está te bloqueando? Aí o engenheiro responde, eu não tenho GPUs, os processadores, né? Eu não tenho os GPUs suficientes para rodar o meu programa. Aí ele pega o telefone, liga para o setor responsável e manda eles encomendarem mais GPUs da NVIDIA. Aí a NVIDIA retorna para o time dele que vão levar 6 meses para entregar. Aí ele pega o telefone e liga pro Jensen, CEO da NVIDIA, e vai lá e resolve. Então assim ele vai, que nem um leão para remover os gargalos que o time dele tá tendo. Autonomia ativa, né, pessoal? É isso que diferencia o Elon. Se tu não sabe o que é esse superpoder da autonomia ativa, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na tela no final desse vídeo aqui. Então, o Elon Musk, ele vê que um dos grandes trabalhos do líder é remover os gargalos do time. Se tu já leu o livro A Meta, do Goldratt, tu já entende a força disso. Se tu não leu ainda, fica como sugestão de leitura, link aqui nos comentários. Lição número 4, disruptivo é aquilo que as pessoas usam. Essa aqui é mais uma do Jeff Bezos, e eu aqui que estou sempre escutando pitch de startups para investir, eu vejo isso o tempo todo. Uma grande falha de raciocínio de empreendedores iniciantes é ficar falando sobre o quão disruptivo o negócio deles vai ser. Mas a gente tem que lembrar que uma invenção não é disruptiva por si só. Só a adoção é disruptiva. Só quando os clientes efetivamente usam e usufruem do produto e eventualmente mudam a forma de consumir aquele produto ou serviço é que existe disrupção de verdade. O Bezos, ele conta que lá na Amazon eles inventaram uma série de coisa foda que as pessoas não estavam nem aí. E por conta disso, essas invenções acabaram não sendo disruptivas para ninguém. Então, não chega para explicar para alguém como o teu negócio é disruptivo enquanto ele ainda está na ideia ou lá no início. A verdade triste é que os investidores odeiam ouvir essa palavra. Eles dão aquela viradinha de olhos sempre que o empreendedor fala ela, né? Pega essa dica aqui, ó. O que tu precisa saber transmitir de uma forma bem simples e compreensível é por que o teu produto, que a tua solução é melhor do que a forma como esse produto, essa solução era feita antes. E por que e como os clientes vão gostar e adotar a tua solução. Deixa eu te dar um exemplo aqui para tu entender. O Nikola Tesla, que é um dos maiores gênios da história da humanidade, há mais de 100 anos atrás, ele criou uma forma de transmitir energia sem fio ao redor do mundo inteiro. Sim, um negócio absurdo. A ideia era criar um mecanismo de ressonância eletromagnética entre a Terra e a ionosfera, que é uma região da atmosfera bastante condutora de eletricidade. E ele chegou inclusive a construir um protótipo, que é esse que está aqui na tela para vocês.
Só que mesmo hoje, mais de 100 anos depois, a gente ainda não levou essa ideia para frente, porque a eficiência seria baixa e porque simplesmente não é economicamente viável. Agora me diz, o quanto essa invenção simplesmente genial do Tesla realmente mudou a forma como as pessoas consomem energia? Zero! Então esse sempre tem que ser o teu foco. Não é tentar criar coisa mais disruptiva, é criar aquilo que os clientes realmente vão ver valor e vão adotar. Bom, lição número 5. Raciocine pelos primeiros princípios. Essa aqui é do Elon Musk e explica muito do porquê que ele é tão inovador, e ele é um dos caras que ficou conhecido por trazer de volta esse conceito que a gente vai buscar lá atrás em Aristóteles. Mas deixa eu explicar de um jeito simples de entender. A forma mais fácil de a gente pensar em qualquer coisa é sempre por analogia, né? A gente foi programado pela evolução para pensar assim, porque isso economiza energia do cérebro. Então, a gente parte nossos raciocínios de coisas que a gente já conhece. Agora, raciocinar por primeiros princípios é justamente o contrário disso, o contrário de raciocinar por analogia. A gente esquece as referências que a gente já tem, esquece aquelas verdades tácitas com que todo mundo trabalha e vai até a origem do raciocínio por trás de alguma coisa. Para explicar isso melhor, vamos ver ele mesmo falando sobre isso. I think it's also important to reason from first principles rather than by analogy. Give me an example of that. Like, what's one thing that you've done that on that you feel has worked for you? Sure. So somebody could say, in fact people do, that battery packs are really expensive and that's just the way they'll always be because that's the way they've been in the past. You're like, well, no, that's pretty dumb, you know, because if you applied that reasoning to anything new, then you wouldn't be able to ever get to that new thing. So first principles would be to say, okay, what are the material constituents of the batteries? Mm-hmm. What is the spot market value of the material constituents? So you can say, okay, it's got cobalt, nickel, aluminum, carbon, and some polymers for separation, and a steel can. So break that down on a material basis and say, okay, what if we bought that in the London Metal Exchange, what would each of those things cost? Like, oh, geez, it's like $80 per kilowatt hour. Mm-hmm. So clearly, you just need to think of clever ways to take those materials and combine them into the shape of a battery cell, and you can have batteries that are much, much cheaper than anyone realizes. Quando o Elon foi fazer a SpaceX, ele não perguntou quanto é que custava para fazer um foguete. Ele perguntou quanto custam os materiais para fazer o foguete. E aí ele fez os cálculos a partir dos materiais básicos, alumínio, cobre, titânio, carbono. E aí ele percebeu que a matéria-prima custava menos de 2% do preço de um foguete. E chegou à conclusão de que o problema não era o custo dos materiais, mas sim a forma como a indústria fabricava e testava os foguetes. Aí então a SpaceX reconstruiu todo o processo do zero e reduziu muito o custo de um foguete. Bom, mas como é que tu aplica isso na tua vida, nos teus negócios? A gente vai questionar tudo até chegar às verdades mais fundamentais e, a partir delas, desafiar todas aquelas premissas que vieram sendo construídas e verdades dadas como certas, aquele tal do "o sempre foi assim". Aí a gente vai até as partes mais básicas do problema. Deixa eu te dar um exemplo aqui da minha vida. Lá na CapTable a gente tinha uma outra empresa que era a nossa empresa de crédito e a gente queria muito atender o mercado agro. E aí nós falamos com vários especialistas do agro e todos eles nos disseram a mesma coisa, que não tinha como a gente competir nesse mercado. E aí a gente foi estudar, foi a fundo, e a gente entendeu que o problema era que o agro recebia muito crédito subsidiado, era um mercado de margens baixas, e que por conta disso era difícil a gente praticar taxas que seriam ao mesmo tempo atrativas para o produtor rural e rentáveis para o investidor na outra ponta. Mas aí a gente resolveu ir entender essas nuances realmente a fundo. E a gente acabou achando lá um nicho do agro que tinha boas margens, que era carente de crédito e que tinha como oferecer garantia real sobre o empréstimo. E no fim, a gente deu milhões de reais em crédito para pecuaristas comprarem coleiras de monitoramento de gado, com a garantia do próprio hardware, que era a coleira. Foi justamente por ter ido lá a fundo, desafiar as premissas e aquelas verdades absolutas do mercado, que a gente entendeu quais parâmetros eram importantes e conseguimos encontrar um nicho e uma operação específica que fazia sentido. Agora, é importante deixar bem claro uma coisa. Ajuda sim entender o que outras pessoas fizeram antes e por que deu certo ou por que deu errado. Mas isso não pode nos deixar viciados nessa visão.
Aquela frase, né, que virou clichê de pensar fora da caixa é justamente isso. Desafia as premissas, desafia as tais verdades dadas como certo. Muitas vezes consensos estão errados. Ou até mesmo o cenário mudou e as pessoas não acompanharam. Lição número 6. Não seja uma carreira. Essa é do Steve Jobs e ela é bem forte. O Jobs ele disse o seguinte: a maior inimiga dos sonhos e uma das mais perigosas palavras criadas pelo homem é carreira. Não seja uma carreira. Ó, isso tá vindo de um cara que realmente entendia a vida e o trabalho em um nível muito profundo. E aí ele explica os grandes problemas que existem com o conceito de carreira. O primeiro deles é a ideia de que o teu trabalho é diferente e separado do resto da tua vida. Se tu é apaixonado pela tua vida e pelo teu trabalho, não vai acabar não sendo assim, né? Eles vão acabar meio que se tornando um só. E essa é uma forma muito melhor de viver uma vida. As pessoas pensam que tu atinge o sucesso quando tu chega lá no pote de ouro no fim do arco-íris. Mas, segundo Jobs, e eu concordo, elas estão completamente enganadas. A recompensa é a trajetória até lá. Tem muita gente que acha que está segura ali onde está, só para então acordar 10, 15 anos depois e descobrir o preço que elas pagaram. Pensa na tua vida como um arco-íris no horizonte. Tu aparece no mundo, tu tem a chance de brilhar no céu e depois, pum, desaparece. Olha, a forma como eu penso isso, e eu espero que eu esteja certo, é que o Jobs não está aqui falando contra trabalhar para alguma empresa, e sim sobre essa mentalidade de abrir mão de fazer algo que tu ame e trocar isso pela escadinha da carreira na expectativa de que um dia tu chegue em algum lugar e seja bem remunerado. Porque nesse caso aqui, tu joga fora aquela parte da jornada, que é o que realmente vale a pena. Acho que o aprendizado e a reflexão que fica aqui com essa lição aqui do Jobs é que se tu tá jogando esse jogo da recompensa futura, talvez seja a hora de parar e refletir. Agora é fim de ano, né? Talvez seja justamente o melhor momento para a gente pensar melhor sobre isso, eventualmente tomar aí algumas decisões pro ano que vem. Então, recapitulando aqui, 6 lições, 6 bombas de aprendizado dos maiores empreendedores do mundo. 1. Experimentar é a melhor decisão de negócios que alguém pode tomar. 2. Liderança é promover uma visão comum. 3. O papel do líder é remover gargalos, indo direto na fonte dos problemas. 4. Disruptivo é aquilo que as pessoas realmente usam. Foca na adoção e não na inovação pela inovação. 5. Raciocine pelos primeiros princípios. Desafie as premissas, aquelas verdades dadas como certas. 6. Não jogue o jogo da recompensa futura. A jornada é que é a recompensa. Escreve aí pra mim qual das 6 tu gostou mais e se tem alguma lição que tu aprendeu com algum desses caras que eu deixei de falar aqui. No fim das contas, empreender não é sobre seguir fórmulas mágicas, rituais matinais ou ficar gritando coisas na frente do espelho. É sobre pensar diferente, estar disposto a falhar, experimentar bastante e construir algo que as pessoas realmente queiram usar. Deixa um like pra mim se tu gostou desse vídeo e manda pra alguém que precisa ouvir essas lições aqui. E também te inscreve no canal e ativa as notificações, porque em breve eu vou fazer aquele vídeo sobre como o Elon Musk gerencia as empresas dele e tu não vai querer perder. Opiniões, dúvidas, sugestões, reclamações, xingamentos, eu vou estar aqui esperando vocês nos comentários pra gente bater um papo. Um abraço e até a próxima.